A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Nós estamos aqui para fazer a gravação da nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2024 está falando sobre família, um propósito de Deus. E já chegamos na lição de número 11. Vai lá para o finalzinho da sua revista. Essa aqui é a lição: relacionamento ideal entre pais e filho. Eu agradeço a Deus pela sua participação desde o começo do trimestre, que a gente já está agora nos encaminhando, né, para o final, lição de número 11. Falta apenas mais duas depois dessa, e assim nós vamos encerrando mais um trimestre, uma revista para guardar, sempre que precisar consultar, sempre que precisar ver aí e tirar uma dúvida sobre relacionamento conjugal, familiar, você tem um subsídio completo. Tem aí no canal todas as aulas, algumas até com 1h30, como foi a última. Essa será um pouco mais curta e você vai vendo, irmãos, que é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu já estou, procurando o curioso, a verdade é essa, Betel, curioso para saber qual serão os temas da próxima revista, Betel. Melhora nisso aí, Betel. Anuncia com antecedência, porque se a gente precisar comprar algum livro, Betel, a gente compra, né? Vai falar dos fundamentos doutrinários e você fica assim, sua cabeça fica viajando. Eu compro que livro para poder me ajudar? Mas é isso aí. É o que nos resta ainda esperar. Na lição de número 11, eu ainda não tenho nem os temas. Procurei no site, procurei em outros lugares que falam da escola dominical e você não tem nem os temas para dar uma prévia para vocês. Então espera e bora terminar mais esse trimestre. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 17 de março de 2024. Lição 11, como já te falei, o título: Relacionamento Ideal entre Pais e Filho. Abre aí a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6, verso 2, é o nosso texto áureo, que está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Fato. Não tem como não ser uma verdade absoluta. Verdade aplicada assim nos diz: os filhos precisam ser obedientes aos pais, mas os pais não podem provocar a ira de seus filhos para não perderem o ânimo. Então, aqui é um caminho, uma via de mão dupla. Para os filhos, uma ordem, e para os pais, outra ordem. Para os filhos, obediência. Para os pais, não desanimar o seu filho na caminhada, né? Um equilíbrio, é o equilíbrio. Eu já quero começar por agora. O grande desafio de todo mundo, independente seja crente ou não, cristão, enfim, não importa o credo religioso, o grande desafio da humanidade é o equilíbrio. O equilíbrio é o que falta. Eu falo para Rose que eu entendo, veja bem, irmãos, não estou aqui literalmente para falar mal de nenhuma igreja não, tá? A não ser que ela seja uma seita, né? Aí a gente, como professores, a gente tem que combater. Mas eu entendo, eu não sei agora, né? No tempo que eu conhecia de perto a Igreja Deus e Amor, do finado... fugiu o nome dele agora, gente do céu, estava na mente o nome do missionário, Davi Miranda, que ele dizia que as mulheres da Deus e Amor não poderiam usar calça nem para trabalhar. Se no trabalho exigisse calça, elas não poderiam ficar naquele emprego. Professor, não é muito radicalismo? Irmãos, depende. Eu vou falar sério aqui, sem brincadeira. Quando a gente
não tem equilíbrio, é melhor viver na rédea curta. Eu vou falar e vou provar para você o que eu estou dizendo, irmãos. Não estou dizendo que eu concordo com a doutrina, não concordo. Para mim, como diz a minha Rose, eu palestro para casais, né? E a gente fala que calça muitas vezes veste muito melhor do que muitos vestidos usado a vácuo, né? Que as meretrizes nos seus pontos nas ruas não vestem um vestido tão apertado quanto algumas irmãs que vão à igreja. Isso é a verdade. Isso é que a gente vê, né? Mas por que que eu entendo a Deus e Amor no tempo do missionário Davi Miranda? Porque o ser humano falta, irmão, a palavra moderação. Sabe o comercial de bebida que dizia assim, beba com moderação? Pois é, fui liberar calça e muitas irmãs, estou falando de poucas não, estou falando de muitas irmãs, foi liberada, pode usar calça, calça não incomoda, calça não é algo desonroso, pode usar calça. Aí as irmãs começaram a usar calça, marcando seus quadris, marcando a sua marca da calcinha. Isso mesmo, aqui é aula para família, para casal, a gente não pode ter meias palavras não. E aí, irmão, chegar ao ponto de usar, então, eu não sei nem pronunciar a palavra direito, tá? Começaram a usar uma tal de cropped, que é uma blusa, a calça e uma blusa aqui assim, que se ela levantar o braço para dar glória com aleluia, mostra o mamilo todinho. E ainda diz que é crente. E isso quando não vai de leg, para a igreja. Então é melhor, irmão, viver na rédea curta do que perder o povo. E tem um povo que não sabe o que é moderação. Você pode discordar de mim, o problema é seu. Não é arrogância não, porque tem um povo que gosta de discordar. Mas eu te desafio, você a olhar para dentro de sua igreja. Nós somos Madureira, a grande maioria aqui. Se não tem umas irmãs com as calças de leg no culto. É vergonhoso. Mas, não, irmãos, tem muitas coisas que é melhor não fazer do que fazer. É melhor não liberar do que liberar. Porque você está falando, o que isso aqui tem a ver com relacionamento de pais e filhos? Porque, infelizmente, muitos adolescentes, pré-adolescentes, usam essas roupas compradas, sabe por quem? Pelos pais. Pelos pais. Sábado passado tivemos uma palestra do qual eu e a Rose participamos na nossa igreja e uma mãe veio se queixar dizendo que um absurdo as roupas do qual os colegas dos seus filhos estão indo para a igreja e o seu filho também quer usar. Irmãos, cuidado com a roupa que tu compra para o teu filho. Cuidado com a roupa que tu compra para tua filha. Isso não é amizade. Isso aí você tem que aprender, aliás, você tem que ensinar o seu filho a se portar como crente desde pequeno. Mas vamos mais para frente. A lição está muito boa, porque a palavra, você quer guardar uma palavra? Uma frase, falta moderação em tudo dos pais para com os filhos. Para não perder, os filhos libera. Quando vai ver, já não tem mais o filho porque liberou demais. O objetivo dessa lição, apresentar as atribuições dos pais, destacar as funções dos filhos, explicar os deveres entre pais e filhos. Top, fácil, rápido. Quando você pensar que começou, acabou. Provérbios, capítulo 22, é o nosso texto de referência, depois Efésios, capítulo 6. No Provérbios 22, está em verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por muito tempo, irmãos, a gente entendeu errado. Você sabia que esse versículo, vai dar faísca e eu estou aqui para isso. Você sabia que esse versículo,
ele não pode ser aplicado para mim, para você, para o meu, para o seu filho? Não, professor, não. Não pode. Esse versículo, irmão, é aplicado para os judeus, é aplicado para os filhos dos judeus. Você já viu algum judeu que se tornou do Hamas? Você já viu algum judeu que se tornou budista? Você já viu algum judeu que se tornou católico apostólico romano? Não existe. Não existe. Você entende? Esse aqui a gente quer aplicar para a nossa igreja. Irmãos, tem coisas do Antigo Testamento que não serve para a igreja de Cristo. É para o povo judeu. E tem coisa que serve. Agora, quando a gente fala, ensina a criança, o menino, no caminho em que deve andar, aí você pergunta, e por que os filhos se desviam? Porque não é para o teu filho, não é para o povo, não é para a igreja, é para os judeus. Dá um Google, irmão. Tu vai ver homens, mulheres de Deus explicando para você isso aí. Mas a gente insistiu em aplicar isso aí e não sabemos explicar quando os nossos filhos se desviam. Por quê? Não sabe que esse texto não entra para a igreja de Cristo. Eita, glória gloriosa. Efésios capítulo 6, do 1, 2, 3, depois... 1, 2, 3, é porque o 3 aqui tá pequenininho na minha revista, não ficou marcado. Mas é do 1 ao 4, tá bom? Diz assim, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Eu já volto aqui. Aqui tem um ponto importante a ser falado. 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Volta aqui para o versículo de número 1 de Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Veja só, uma explicação tanto para pai quanto para filho. Se você é um filho, vamos falar para o filho. Se você é um filho que o seu pai não é crente, você tem que obedecê-lo? É óbvio que sim. Tem que ser sujeito a ele. Porém, aonde que você pode desobedecer? Sim. Aonde que você pode desobedecer o seu pai? Quando ele disser para você assim, você não vai para a igreja. Você ou decide servir a esse Jesus ou ficar aqui. Se você for para a igreja, vou te botar para fora de casa. Pode ir para fora de casa. Porque a Bíblia diz bem claro, aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim, Jesus falando, não é digno de mim. Mas se o teu pai consente que você seja crente e você fique dentro de casa, obedeça-o, mesmo ele não sendo cristão. Ponto de observação, tá bom? O nosso hino sugerido dessa semana é o 224, 314, 318, sabe? Louva e adora o Senhor. Motivo de oração de hoje sugerido pelo pastor Valdir, ore para que o relacionamento entre pais e filhos sejam saudáveis. Vamos orar? Ora daí, que é hora daqui. Eu oro pelo meu, você ora pelo seu e nós oramos pelo nosso. Soberano e eterno Deus, estou aqui para agradecer a Ti por mais essa lição, falando de relacionamento entre pais e filhos. Quando fala pais e filho, é o casal, o homem, a mulher e os seus filhos. Que Tu nos ajude a ter um relacionamento saudável com o nosso filho. Os irmãos que perderam os seus filhos para as drogas, prostituição, saíram da igreja, se desviaram por algum motivo e o erro foi cometido, ou até mesmo seus filhos tomaram essa decisão. Que o Senhor acalme o coração desses pais, que esses pais entendam
que os seus filhos crescidos têm a plena decisão, que os filhos, Senhor, que estão me ouvindo, que outrora ficaram chateados com seus pais, libere perdão para que eles possam viver longas e longas datas. Senhor, nos ajuda a ter um relacionamento saudáveis com os nossos filhos. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém daí e amém daqui. Faz um favor, comenta, curte, compartilha, se inscreve, deixa Deus te usar da maneira que você fique à vontade, mas só faça alguma coisa. Só não escute, né? Mas curta, comente, compartilhe e ore pelo crescimento do canal. Introdução nos diz assim: o relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade, mas nunca na história houve tanta possibilidade de mudança. Esperamos que esta lição seja mais um canal de bênção para pais e filhos. Eu acredito que será, pelo que eu estudei, é um canal de bênção. Não será, pastor Valdir, é um canal de bênção. Ponto 1, atribuições dos pais. Então, vamos falar o primeiro ponto só para os pais. Então, você é pai? Me ouve. Você não é pai? Aprende para quando você for. Quando fala pais, está falando pai e mãe, tá bom? Não pensa que pai é só o masculino. Diz assim a nossa revista: atribuições são responsabilidades, prerrogativas, poderes, direitos e deveres que estão ligados a um cargo ou a certa autoridade no exercício da função. Isso aqui você tem que marcar o texto todo. Isso aqui é simplesmente sensacional para a gente começar a nossa lição. Deixa eu marcar tudo aqui. Porque essa é uma das funções, aliás, essa é a principal função dos pais. Responsabilidade, prerrogativa, poderes, direitos, deveres, olha só, e que estão ligados a um cargo, que é o cargo de ser pai. Não negligencie essa função. Aos pais competem alguns deveres que não podem ser repassados para terceiros, para a escola, para a igreja e para a creche ou ainda para a sociedade. Existem coisas que não dá para transferir. Aqui ele não colocou, mas ele englobou muita coisa aqui. Os avós. Tem muito avô educando o filho. E não é responsabilidade sua, não é responsabilidade sua. Você pode contribuir com a educação do neto, mas quem tem que educar é o pai. Ah, professor, mas eu sei que tem muitos avós que é pai, é mãe, é avô, é tudo. A sociedade implantou isso? Implantou. Está errado 100%. Mas Mas se está errado, o que a gente faz? Continue educando. Continue ensinando nos princípios. Mas não quer dizer porque você está fazendo, você está educando, você está instruindo que está certo. A obrigação não é sua. A obrigação é do seu filho. A obrigação é de sua filha. Cada um no seu quadrado, irmãos. Você pode contribuir. Mas eu sei, na minha igreja tem algumas realidades que quem toma conta dos netos são os pais, aliás, os avós. Mas não é responsabilidade do avô. Eu quero que você separe isso. Não me entenda mal. Separe o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade do outro. Na ausência, o vô, a avó pode cuidar? Pode. Mas não é sua responsabilidade, só separa isso, tá bom? Primeiro ponto, relacionamento com responsabilidade. Os pais devem criar, educar, alimentar,
proteger, ser os mentores espirituais e provedores materiais para os seus filhos. Os pais precisam entender que não existe fórmula mágica e que não existe perfeição quanto a trato de criar, educar os filhos a parâmetros e preceitos bíblicos. Aí a gente tem, que a gente já leu, Deuteronômio e Efésios. Os pais não devem se culpar se fizerem o melhor que podem e derem o melhor ensinamento aos filhos. Sim, a grande verdade deste ponto aqui, que é minha responsabilidade. Porém, eu posso errar? Vou errar. Eu errei? Com certeza eu errei. Mas eu errei o quê? Sabendo que estava errando ou eu errei tentando arrumar, tentando consertar, vendo o que era melhor? Eu vi uma palestra do pastor Augusto Nicodemos. Todo pai errou, seja por excesso ou seja por falta. Seja porque abraçou muito ou seja porque não abraçou. Seja porque falou pouco ou seja porque falou muito. Seja porque corrigiu muito ou seja porque não corrigiu. Todos os pais erraram em alguma proporção. Mas não se culpe, porque os seus filhos também errarão. E assim vai, irmão, não tem jeito, estamos aqui, e iremos errar. Tá bom? Não se culpe, pai. Filho, perdoa o teu pai. 1.2. Relacionamento com diálogo. Falta. Eita, irmão, que geraçãozinha difícil. Eu estava falando em uma das lives que antigamente a gente não tinha tantas atividades, não tinha tanta coisa para fazer e dava tempo. Hoje, irmão, os meninos, falo menino, menina, né? É escola, é Senai, é Senac, é ET, Sodiprom, é pequeno aprendiz, é grande aprendiz, é velho aprendiz, é informática, é inglês, é música, os meninos têm tudo uma tarefa, só não é mais filho. É tanta tarefa que não tem mais tempo de ser filho. Misericórdia, por isso que se perde o diálogo. Vamos lá. Use a comunicação de forma correta. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvida e dar ensinamento. Já diz aí os especialistas que toda guerra só começa por falta, porque acabou o diálogo. Pois é, quando acaba as negociações, se acaba os diálogos, começam-se as guerras. Então, pensa nisso. Vamos conversar. Use-o de forma clara, objetiva, com educação, respeito, verdade e amor. Não se adiante um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece, a grosseria impera, a honestidade não fica aparente, a clareza das situações não é exposta. Sem diálogo, ninguém pode adivinhar o que o outro gosta, quer ou pensa. No diálogo é preciso saber ouvir e falar no momento certo. Ter uma boa comunicação não é somente saber se expressar. Um diálogo. Eu demorei muito, uns 4 anos depois que o Rosil começou a falar, e eu não deixava ele falar. Por quê? Porque o meu pai não deixava falar. Então você vai criando vai trazendo essa coisa do passado, de como foi criado. E aí a Rose foi dizendo, amor, deixa ele falar, mesmo você sabendo o que ele vai dizer, mesmo você sabendo qual é a resposta, deixa ele falar. E aí eu fui aprendendo e pronto. A gente criou um diálogo legal, ele vai falando, eu escuto, depois eu chamo, pergunto.
Tem que manter. Esse diálogo é muito importante entre pais e filho. Conversa, irmão. Conversa sobre o quê? Conversa sobre a sua... Não esqueça, viu? Eu vou dar uma dica de ouro. Isso aqui vale o seu gostei, o curtir e o compartilhar. Vale. Conversa com ele do assunto dele. Ah, professor, eu não tenho paciência. Tem que ter, filho. Tu é pai. O menino gosta de videogame? Tu tem que aprender o básico sobre aquele negócio, aquele trem. Ele gosta de filme? Tu tem que aprender o básico sobre filme. Pegou? Aí agora tu vai ter que... Por quê? Porque quando tu se mostrar interessado no que ele gosta, quando tu for falar do que tu gosta, ele vai ter que te escutar. E tu pode até usar de estratégia. Então, filho, agora tu tem que ouvir o pai, né? Tu não falou lá do futebol? Tu não falou daquele videogame? Tu não falou daquela série? Tu não falou daquele filme? Então agora o pai quer falar de Jesus, da Bíblia, quer falar disso. O que é que ele vai dizer? Por mais que ele queira retrucar, tu pegou ele no pulo, porque tu ouviu o que ele tinha para dizer e agora ele vai ter que ouvir o que tu tem para dizer. É forte. Vale aí, viu? Dica de ouro. 1.3. Relacionamento sem maus tratos. Isso aqui é um pouquinho difícil porque muitos, eu sei, irmãos, eu tô falando. Eu fui ter o meu pai presente, depois que meu pai se aposentou. Eu já estava perto de casar. Eu me casei com 20, eu tinha o quê? Uns 18, 17, 18 anos, quando meu pai se aposentou. Foi que eu fui ter meu pai em casa, pra gente passear, pra gente ir pro jogo, pra gente ir pra praia, pra gente... Porque só trabalhava. Então, acaba tendo aí um certo receio de alguns filhos, porque foram maltratados. Mas o grande problema, filhos, eu queria falar para os pais só, mas não tem como falar só para os pais agora nesse ponto, é que a gente foi criado na caverna. Nós foi criado faltando tudo. Nós foi criado na vara. É um ditado lá em Pernambuco, sabe? Criado na vara. A gente foi criado na brutalidade. E aí a gente precisa tratar agora com... Aí a gente não tem muita desenvoltura. Mas não que a gente não possa aprender, sabe? Mas a nossa geração era uma geração difícil. Já disse o criador lá de Dubai, eu acho que eu ouvi a frase, foi dele que eu ouvi. Se não foi dele, perdoe-me. Tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens fracos. Em tempos de homens fracos, não se conquista. Nós foi criado na base, irmão, do ou faz, você não tem opção. Hoje não, hoje a garotada, a gente tem que ser muito flexível, mas por isso que eu comecei a moderação, ou moderação que a gente não tem. Por isso que a gente tem que pedir muita, mas muita sabedoria para Jesus. A lei da palmada não tira dos pais a correção e a disciplina, mas evita e protege os filhos contra os maus tratos dos pais. Espancamento e violência doméstica. Pastor Valdir, o senhor se equivocou um pouquinho. O senhor se equivocou. E eu vou explicar porque o pastor Valdir se equivocou. A lei da palmada, no nosso Brasil, ele diz que nós, pais, não podemos educar os nossos filhos com palmada. O pastor Valdir fala que a lei da palmada não tira o direito dos pais de corrigir, tira sim. Por quê? Quem define que uma palmada que eu dei no Rosil foi uma agressão, foi maltrato ou foi correção? Sabe quem que vai definir? O juiz. Então, logo, se uma palmada que eu dou no Rosil, não tem como dar mais, porque o menino já tem 23 anos, né? Não tem cabimento. Quem vai decidir é o juiz. Então, se não é para inibir, por que quem decide é o juiz? Se uma palmada foi agressão ou não. Ah, mas foi na cara. Ah, mas foi na barriga. Ah, mas foi nas pernas. Não importa.
Se o teu filho denunciar você por uma palmada, você vai ter que vai ter que comparecer em frente ao juiz. Então, pastor Valdir, a lei da palmada impede sim. Impede, porque se o filho se sentir ofendido, maltratado por uma palmada, ele pode acionar a justiça contra você. Pode. É lei. Respira, professor Tony. Agora, os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles, porque isso é prejudicial e antibíblico. Mas a lei da palmada tirou isso aí, pastor Valdir. O senhor falou e desfalou, contradisse nas suas próprias ideias. Impede, sim, da gente corrigir os filhos como eles merecem. Os pais deverão ensinar os filhos com amor e ouvir e aceitar o sim e o não. Mostrar a eles que na vida não se pode fazer somente o que se quer, nem ter tudo o que se quer. Quem faz tudo que o quer envergonha os seus pais. Bora ver Provérbios 29, 15. Provérbios. Opa, já estou aqui em Salmos, então não precisa ir tão longe. Provérbios 29. Tá escutando aí? Isso é Bíblia. 29, passei, 30. Verso de número 15. Escrito está. Deixa eu marcar. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Sabe o que me lembra? Vou repetir para abrir outro texto. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Abre aí, Romanos, capítulo 1. Deixa eu achar o verso exato. Verso de número 24. Deixa eu marcar para você. Deixa marcadinho aí para você. Vê se não tem tudo a ver com Provérbios 29, 15. Romanos capítulo 1, 24. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundiça, para desonrarem a si próprio entre si. O que Paulo está dizendo? Que eles não fizeram caso de Deus, não tiveram a correção, começaram a desfazer de Deus. Deus, a pior coisa que Deus pode fazer por uma pessoa, para uma pessoa, é entregar ela a si mesma. Eita, é forte. Desejar ter tudo o que quer é uma ilusão perigosa. Os pais devem ensinar aos filhos que nem tudo que se acha bem se deve fazer e nem tudo o que se acha bonito é legítimo, nem tudo que é lícito convém. Aí, que disse Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém, pais? Agora bora falar com os filhos? Bora! Função dos filhos. Vamos lá, filhão, bora! A função mostra exatamente que será exaltado no âmbito da família pelos filhos. Biblicamente, os primogênitos sempre tiveram os seus encargos e responsabilidade de cuidar dos restantes dos irmãos. Os filhos mais velhos deveriam tomar o papel do pai na sua falta e seria o exemplo para os filhos mais novos. De todos deveriam ser obedientes a ele, pois ele representava a figura do pai.
É uma responsabilidade, mas é Bíblia. Se você, o irmão mais velho, e o seu pai faleceu, é você que toma as rédeas. Na ausência do seu pai, você é que toma conta da família. Temos o exemplo de Jesus. Jesus é o filho mais velho. Quando José morre, quem toma a responsabilidade é o Jesus. Você não lembra a briga dos filhos de Jacó por causa da túnica de José? José era o filho mais velho? Não. Ou sim? Não. Era o filho mais velho, porque ele era o mais filho da Raquelzinha, né? Não era o filho mais velho de Jacó. Então, trocadilhos à parte, ele não era o filho mais velho de Jacó. Então, ele não deveria ser a liderança, ser o representante do seu pai na ausência do pai. Houve uma falha de Jacó em dar a José essa responsabilidade. Se eu não me engano, o filho mais velho era Rubens. Se eu não me engano, se não for, você me corrige aí. Não poderia ser Jacó, não poderia ser José. Jacó errou em dar ao seu filho, que ele era o 11º, porque o 12º foi Benjamim, estava errado. Então veja o conflito que ele gerou dentro da sua própria casa por tentar dar honra ao seu filho que ele não deveria ter, biblicamente falando. Você entende, pais, que a gente erra? Está na Bíblia, irmão. Pais que erraram, certo? Então, filho mais velho, a responsabilidade é sua. 2.1. Os deveres dos filhos em relação aos pais. Os filhos têm obrigações a seguirem cumpridas, papéis a serem desempenhados, que são intransferíveis. São deveres sociais, financeiros, de amparo e cuidados especiais, de presença e gratidão eterna por aqueles que o geraram. O papel dos filhos é obedecer, submeter-se à vontade dos pais no Senhor, confiar, honrar, dar crédito, valorizar para viver bem e há muito tempo sobre a face da terra. É um mandamento com promessa para os filhos. Os filhos devem considerar respeito aos pais como autoridade. Não pode ser maldizentes. Não pode ser zombadores dos pais. Enquanto criança, o amparo é dos pais. Depois de adulto, o amparo é dos filhos. Principalmente os que têm mais condições financeiras. Os filhos não devem abandonar os pais na velhice. Aqui, 27, eu falei 28, né? Mas o 27, ó. Como os filhos na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Na mão, proteção, tá na mão. Agora, quando, veja, ele está novo, quem protege? O pai. Quando ele fica velho, quem protege é os filhos. Bora ver? Verso 5 do 127. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava. Proteção, certo? Não serão confundidos quando levarem com os seus inimigos à porta. Ou seja, ficou mais velho, chegou problema, chegou encrenca. Quem defende o pai? Os filhos. Eita, glória gloriosa. É desse jeito. Então, quanto novo, o pai protege. Quanto velho, o filho é que protege. Por isso que tem responsabilidade das duas partes. 2.2. A consciência dos filhos em relação aos pais. Vamos ver essa consciência? Os filhos devem atender os conselhos dos pais sem retrucar. Os filhos devem aceitar a disciplina e correção dos pais, mostrando prudência, pois quem despreza é dito como um tolo. Provérbios
15:5. Os filhos devem aceitar os ensinamentos dos pais, pois os seus ensinamentos são para um futuro próspero. Os filhos não podem amaldiçoar os seus pais. Na lei de Moisés, os filhos que amaldiçoassem os pais certamente morreria e o seu sangue seria sobre eles. No sentido indireto, é como se estivesse amaldiçoando a Deus. Tem isso na Bíblia? Bora ver agora. Levítico de número 20, lá no começo. Vamos ver. Aqui. Levítico 20. Qual é o verso? Verso de número 9. Escrito está: quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Pergunta que não quer calar. Será que seria imprudente dizer da minha parte que muitos filhos seriam apedrejados por estar amaldiçoando seus pais? Será que existe filhos que amaldiçoam o seu pai em pleno século XXI? Não, professor, você está exagerando. Será? Só está falando... E olha que eu não estou falando de maltrato. Eu estou falando de amaldiçoar. Seu maldito, seu velho caduco, seu pi. Estou falando disso. Já seria digno de morte. Eu não estou nem falando daqueles que batem. Eita, Jesus. Filhos. Não esqueça, você pode estar olhando para o seu filho e falando, tá vendo, filho? Não esqueça que você também é filho, tá? Cuidado, pai. Antes de você ser pai, você é filho. Como essa lei era nos dias de Moisés, outras situações podem acontecer nos dias de hoje, porque é um plantio. Os filhos que zombam dos pais pagarão o alto preço. Os filhos não podem envergonhar os seus pais. Filhos do céu. Ah, mas não envergonha não. Não envergonha teu pai não. Bora, já tá aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Provérbios, vamos ver. Provérbios de número 10. Provérbios 10 primeiro? Bora, Provérbios 10. Eu ia ler o Provérbios 30, mas eu vou ler o Provérbios 10 primeiro. Provérbios 10, 1. Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco o entristece. O filho louco é a tristeza de sua mãe. 19, 26. Escrito está: o que aflige o seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Meu Deus, que envergonha, que desonra pai e mãe. Agora o 30, já que está tudo no Provérbios, abre o 30, 17. 20, 17. Escrito está: os olhos que zombam o pai ou despreza a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintainhos da águia os comerão. Que é isso, hein, filho? Não esquece, serve para mim também, que eu sou filho. Desonrar pai e mãe está dizendo que os olhos serão comidos pelos
pelas águias, os filhos das águias e os abutres. Quem é esse professor? E olha que eu sou filho, hein? Misericórdia, Jesus. 2.3. A gratidão dos filhos em relação aos pais. Gratidão é uma virtude. Virtude é uma essência do bem. Essência é um conjunto de qualidades que define quem é uma pessoa. Muito obrigado mostra a educação com o tempo se esquece. A gratidão demonstra reconhecimento que fica para sempre. O filho que é grato nunca esquece o que os pais fizeram por ele. A gratidão é um ensinamento que cria uma espécie de dívida e uma dívida praticamente impagável. A gratidão deve ser algo espontâneo, de foro íntimo, porque parte do coração e não só da boca. Os filhos sabem que o que os seus pais fizeram por eles não foi esperado nada em troca. Não foi por conveniência, nem por interesse espúrios, foi por amor, carinho e com imenso prazer pelo fato de os filhos serem herança do Senhor. É uma recomendação bíblica ter gratidão em nossos corações. Ser grato é algo que a gente vê na Bíblia, e se ser grato fora, imagina ser grato dentro. Quando eu falo fora, fora da família, imagina ser grato dentro. Você consegue pedir obrigado, por favor, de nada para seu filho? Você como pai, como mãe, consegue agradecer porque pegou um copo de água, porque lavou, porque foi comprar, porque trouxe? Vocês conseguem pedir obrigado um para o outro? Não? Treina isso aí, vai. Bora pro ponto número 3. Eu sei que você já se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou. Eu sei. Não precisa nem pedir. 3. Deveres compartilhados. Vamos lá. Malaquias 4:6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos não é somente algo maravilhoso, grandioso, extraordinário, mas também sublime, transcendente e divino. O profeta diz do objetivo de reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmo. Eita! Converter os corações dos pais aos filhos e o dos filhos aos pais. 3.1. Relacionamento com amizade. Lembra lá atrás, uma dessas lições aí que a gente passou, que você não pode confundir a amizade do seu filho com o papel de pai. Gente, tem gente que não entendeu o que o professor colocou, o que eu falei. Não é que você não pode ser amigo do seu filho, é que essa não é a sua função principal. Você é pai. Deus vai pedir contas a você não pela amizade que você tem do filho, e sim pelo que você é pai. É que às vezes a gente, irmão, lembra que eu falei da moderação lá atrás? A gente não entende o que é ser amigo. É alguém que conversa? É alguém que escuta? É alguém que aconselha? É alguém que senta para jantar, para assistir um filme, para jogar uma bola? Enfim, isso é amizade? Aí você fala, então você é amigo do seu filho? Sou. Mas é só isso. Mas a responsabilidade de educar não é do amigo. A responsabilidade de prover não é do amigo. A responsabilidade de levar para o médico não é do amigo. Eu queria que vocês entendessem isso, gente. Você pode ser, você até é amigo do seu filho. Eu sou amigo do meu filho, mas a minha responsabilidade com ele não é de amizade, é de pai. Lá no começo, aqui, lembra, ó? Ponto 1, atribuições são responsabilidades, prerrogativas,
prerrogativas, padrões, direitos e deveres. Então, somos amigos, porém, a responsabilidade de pai não pode sair. O meu filho não pode confundir a minha paternidade com a minha amizade. Eu não posso confundir a amizade com o meu filho com a minha paternidade que eu tenho sobre ele. Ponto. Certo? Mas seja amigo do seu filho. Com moderação. O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigos. Ser pai é bem diferente de ser amigo, mas não tem coisa mais saudável do que amizade e intimidade entre pais e filhos, ao ponto de se abraçarem, beijar, brincar, não guardar segredos, tirar dúvida uns com os outros, pedir conselhos, passar experiências. A amizade dos pais é benéfica para os filhos contarem os seus segredos, as suas dúvidas e as suas dificuldades, e não serem só disciplinadores, pois se os pais não derem ouvido, o mundo ditará o que eles devem fazer. Por isso que eu falei, diálogo saudável. Já está na lição. Ouvir o que tem para dizer, deixar falar e orientar e dizer. Porque muitas vezes falta o quê? O diálogo. Então, tudo que o pastor falou aqui, 10. Nota 10. Só não confunda, gente. O problema é que a gente confunde uma coisa com a outra. Separa uma coisa da outra. Tá bom? 3.2. Relacionamento com compreensão. Aqui é um pouquinho difícil. É porque quando a gente vai falar com os pais, vai falar com os filhos, não me compreende. Não me compreende. Não é que não compreende. É que existe um conflito de idade. E esse conflito de idade é terrível. Nem o pai quer entender que está numa nova geração e nem essa geração quer entender que o pai é da outra geração. Por exemplo, o meu filho é do século... Rosil de 2000? Não, eu ia dizer que ele era do século passado. Aliás, eu era do século passado e ele era desse século, né? Quantos pais? Não tá assim, porque o Rosil é 2000. 2000 é 2000 que começou o século 21. Ixi, agora deu um chute na cabeça. Mas enfim, quantos pais têm os seus filhos que nasceram... os pais nasceram no século passado, século 20, e os seus filhos estão do século 21. Né? Então, há esse conflito. Por isso que há essa falta de compreensão de ambas as partes. Conflito entre os pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal nem rotineira. São gerações e culturas distintas, são formações acadêmicas desiguais, mesmo tendo o mesmo DNA. São personalidades diferentes. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ô, irmão, já vamos por aí, ó. Olha o conflito. No meu tempo, eu tenho 4, 5. A gente tinha o básico. Vou falar da escola básica. Português, matemática, ciência, geografia, história. Isso aqui era a base. Essas matérias eram a base. Aí vinha, por vez em quando, aula de religião, aula de arte. Aí depois vinha química, física, biologia, pá. Pergunta o que essa garotada estuda hoje. Eu vi uma menina revoltada que na escola dela só tem português e matemática. O resto é o resto. Eu não entendi o que ela falou. Tá terrível o ensino. Tá terrível o ensino. Antigamente, nós tínhamos que fazer. A nota era dividida por trabalho,
teste e prova. Juntava as três para dividir. Nós tinha que tirar a média 6 para somar o ano todo, porque se nós ficasse abaixo de 6, nós não passava. Essa garotada passa simplesmente porque passou. Porque ninguém pode ficar reprovado mais. Vai criar trauma. Cria trauma se reprovar o garoto. Se ele passar 5 anos na quinta série. Entende, gente? É difícil? É. É desafiador? É. É problemático? É. Mas somos nós. Por isso que se cresce tanto. Tanto. Por isso que houve uma briga, menino, porque não sei se tu tá atualizado, deixa eu te atualizar de uma briga. O Nicolas Ferreira, o deputado federal, acho que é de federal, vai presidir a Comissão da Educação do Brasil. Menino, tem um povo nervoso com o menino, porque o menino disse que iria voltar ao ensino de antigamente. Gente do céu, então ficaram nervosos com o menino. E ele quer apertar, aliás, apertar não. Ele quer liberar o homeschool. Eu não sei falar inglês, mas é escola em casa. A educação tá assim, irmãos. Então, a educação foi outra. Antigamente, se a professora dissesse, vou contar para tua mãe, acabou, irmão. Acabou, esquece. Não dá nem vontade de voltar para casa. Vou contar para sua mãe. Menino do céu. Acabou, acabou, acabou. Não voltava nem para casa. Dá nem vontade de voltar. Porque o chicote estralava. Eita, meu Deus do céu. Dá até vontade de tremer. Só de lembrar. Quando a professora falava, vou falar para sua mãe. Cultura diferente, irmão. Tempo diferente. É desafiador. Cada um viveu uma época. Os avanços tecnológicos foram muito acentuados. As mudanças sociológicas em alta velocidade. Os filhos precisam entender que muitos pais nunca chegaram a se sentar num banco de faculdade. E na geração deles ainda não havia chegado os aparelhos eletrônicos de última geração. Os pais também precisam entender os filhos que já chegaram brincando com celular, computadores e outros equipamentos sofisticados. Por isso se busca a compreensão e o respeito mútuo na maneira de pensar e de ver e de julgar. É isso aí, isso é desafiador. Não, é mais desafiador para nós pais do que para eles filhos. Não, professor, não, para eles... Irmãos, por que é mais desafiador para nós? Porque eles já nasceram com isso. Nós não. Irmão, o computador... Depois que o Rosinho nasceu, que a gente podia ter um computador na sala para todo mundo, depois que o Rosinho nasceu. Na minha época eu não tinha computador, era bola de gude, era peão, era jogando na rua, arrancando a cabeça do dedo, chutando, era banho de rio, eu sou do interior, né, de Pernambuco, era subindo pé de manga para pegar manga, pé de goiaba, pé de jaca, a gente era criado, irmão, com um bicho de pé. Essa garotada, se botar o pé descalço no chão, machuca no porcelanato. Se eles colocarem o pé no porcelanato descalço, fratura o pé. E nós tinha espinho de, eu não sei como é que se conhece na tua terra, de Macaíba, que atravessava do lado do outro, caco de vidro, cortava, nós tirava o caco de vidro, continuava, ia-se embora. Então, pra gente, é mais desafiador, filhos. É mais desafiador. Então, a gente tem que se esforçar um pouco, tem. Mas para mim, falo como pai, eu acho que os filhos deviam se esforçar um pouco mais, porque eles já nasceram com isso. Já nasceram com um tablet na mão, irmão. Sabe? Literalmente.
mas é desafiador. A gente tem que aprender, se esforçar. Irmão, não adianta. Não adianta. A nossa mente não acompanha. Não acompanha. Eu sou um privilegiado porque eu mexo com tecnologia, eu gosto de tecnologia, mas aí o meu filho me arrebentou. Foi fazer, sabe o que? TI. Nem pra eu me igualar a ele, ó. O menino subiu o nível do negócio de TI. Mas, irmãos, tem muitos pais que não têm noção, irmãos. Então, filhos, tenha paciência com os pais. Pai, se esforce para entender essa tecnologia que está por aí. Tá bom? Vamos para o nosso 3.3. Relacionamento com perdão. Pronto. Sem perdão a gente não vai para lugar nenhum. Lembrando que perdão não é sentimento. Perdão é decisão e mandamento. Ou você escolhe se você quer decidir perdoar ou se você quer cumprir um mandamento. Se você fizer qualquer um dos dois, você está bem, porque nunca foi sentimento. Eu estou sentindo. Não, ninguém sente perdoar. A gente perdoa porque a gente decide e porque a gente obedece, porque é mandamento. Bora lá. Sempre nos relacionamentos, sejam eles em família ou fora dela, há divergência e desapontamentos que podem ferir um dos lados ou ambos os lados e haverá necessidade de perdão, pois não tem como estar juntos e ter um relacionamento mais íntimo, harmonioso e saudável dentro de casa, se não houver perdão e reconciliação entre os membros da família. Não podemos deixar que a falta de perdão gere raízes de amargura, ódio, mágoa no lar. A Bíblia pede para os filhos obedecerem, honrar e respeitar os pais. E pede para os pais não irritarem os seus filhos, mas isso normalmente foge do nosso controle, pois somos humanos. Sempre queremos que os nossos filhos nos peçam perdão, mas esquecemos que nós também erramos e nunca nos curvamos ao nosso erro. Não é uma coisa feia nem sinal de fraqueza pedir perdão, pelo contrário, é uma coisa digna e respeitosa. Lembra que eu já falei aqui que um dia eu fui corrigir o Rosio, ele colocou a mão, machuquei a mão dele e eu imediatamente pedi perdão? É isso. Pais, pede perdão para o filho que você errou. Perdão, filho, porque eu não entendia sobre isso, eu não sabia sobre isso. Eu sou antigo, como diz o WhatsApp, quando o celular não atualiza mais o aplicativo, você é um obsoleto. Perdoa, eu sou um ogro, eu sou do tempo das cavernas. Mas isso não quer dizer, irmão, que tu não possa amadurecer. E filhos, isso não quer dizer que você não possa perdoar nós velhinhos, os velhinhos aqui. É uma mão, uma via de mão dupla. Perdão, irmão, não importa quem é que cometeu o erro, deve-se pedir perdão. Isso serve para pai, para mãe, para filho, para irmão, não importa. O perdão é para todos. Tá bom? Bora finalizar a nossa lição de hoje? Conclusão: a qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai se tornando mais saudável e harmoniosa à medida que aplica os conselhos bíblicos, vivem uma vida de temor e intimidade com Deus e se compromete com o reino de Deus. Então, essa aula, eu sei que tem muitos pais que não vai saber aplicar, eu sei que tem muitos filhos que não saberão aplicar. Pede direção a Deus, pede direção para ministrar essa aula. É uma aula importante que nós necessitamos entender o mundo dos filhos e os filhos entender o nosso mundo. Senão, irmão, a gente não vai para lugar nenhum. Que Deus abençoe vocês. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você amanhã de manhã no nosso devocional Café com Deus Pai. Você é filho antes de ser pai. Você é filho.
o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você diz aí, amém. Que Deus abençoe a sua aula, em nome de Jesus.